Nos últimos anos, ouvimos várias notícias de acidentes aéreos no Brasil e também no exterior. Recentemente, vários acidentes foram registrados. Os motivos são vários: falhas mecânicas, erros de comunicação, colisões no ar, incêndio a bordo. Confira agora algumas dessas tragédias. 2015 começou com um acidente aéreo nos Estados Unidos. 4 pessoas morreram na queda de um bimotor. A única sobrevivente foi uma criança de 7 anos. A garota caminhou por quase 2 quilômetros durante a noite até encontrar ajuda. No ano passado, várias tragédias. Um avião da AirAsia que transportava 162 pessoas desapareceu quando viajava da Indonésia para Singapura. Em São Paulo, 5 vítimas fatais em um acidente de helicóptero. A família levava uma criança para o hospital quando a aeronave caiu. No dia 13 de agosto de 2014, o candidato à presidência, Eduardo Campos, morreu na queda de um jato particular. O político chegava em Santos com a equipe para compromissos de campanha. 7 pessoas morreram. Voltando no tempo, em 2007, um avião da TAM teve problemas durante o pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As vítimas estavam na aeronave e no hangar da própria companhia. 199 pessoas perderam a vida. As famílias se uniram e criaram uma associação. O processo aguarda a sentença. Meu nome, em nome dos familiares, espero que a justiça seja aplicada de forma rigorosa para que as pessoas responsáveis por essa tragédia sintam o impacto do que foi a sua omissão ou a sua negligência sobre a questão do transporte aéreo, ocasionar 199 vítimas. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o advogado Sérgio Roberto Alonso, que é especialista em direito aeronáutico. Boa tarde. Boa tarde. Bom, de quem é a responsabilidade direta no caso de um acidente aéreo? A responsabilidade do acidente aéreo, se for contrato de transporte, é sempre da empresa aérea. Responsabilidade direta, independente de qualquer culpa de terceiros. E pode ter uma responsabilidade indireta aí, no caso? Pode haver, mas sempre a responsabilidade é da empresa aérea. Normalmente o que acontece é o seguinte: se tiver terceiros, a empresa aérea tem que indenizar e depois ela cobra de eventual causador do acidente. Como assim, se tiver terceiro? Se uma aeronave atingir gente em solo, cair em cima de casas? Por exemplo, se uma aeronave, no caso, por exemplo, da Gol, que ela teve que indenizar todos os passageiros, mas ela não teve culpa no acidente. Quem foi o culpado lá, diretamente foi o controle do espaço aéreo e conjuntamente com o Legacy. Então, as seguradoras da empresa pagaram as indenizações e tem ação de regresso contra esses causadores. Esse é o caso, assim, uma responsabilidade de terceiros. Quando acontece um acidente, claro que tem que apurar as causas do acidente, vai ser aberto um processo para se apurar tudo isso, uma investigação para saber de quem foi o erro, qual foi a causa. Nesse período, a empresa aérea ela tem que manter as famílias, dar a cobertura necessária nesse período, antes mesmo de se apurar a causa e o responsável pelo acidente? Veja só, atualmente a jurisprudência ela evoluiu bastante e a jurisprudência está aplicando o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, ignorando, inclusive, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que tem indenizações muito baixas. Então, independente das causas, a jurisprudência tem determinado que a responsabilidade do transportador aéreo é ilimitada e objetiva. Entretanto, não existe garantia de pagamento. Porque quando você fala numa empresa aérea ainda sólida, tudo bem, mas a gente tem que pensar nos táxis aéreos e pequenas empresas que normalmente elas não têm condição de arcar com as indenizações. Portanto, seria muito importante que houvesse uma reformulação do nível das indenizações previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica, que são irrisórias, entendeu? Então, eu acho que a Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, a sociedade civil, tinha que... e os consumidores, que hoje entraram 270 milhões nesse mercado de consumo de aviação, deveriam pressionar o governo e para que se pressione o legislativo para que se altere
o nível das indenizações que se multiplique pelo menos por 10, e levando-se a um tipo de indenização que é prevista na Convenção de Montreal, que é a Convenção Internacional. Então, hoje, no Brasil, nós temos 2 regimes de responsabilidade do passageiro internacional, que se cair a aeronave, ele tem mais ou menos, sem discussão, R$380 mil, e no regime do voo doméstico, que fica em torno de R$50 mil. É bem menor. Bem menor, então não tem por que ter esses 2 tipos de indenização. E aí, se a gente modificasse esse nível de indenização, seria obrigado, quer dizer, pelo próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, a empresa aérea é obrigada, a empresa aérea, o explorador aéreo e os donos de proprietários da aeronave são obrigados a dar garantias de seguro aos níveis determinados de indenização. Então, se nós subirmos a indenização, nós vamos conseguir ter uma garantia de execução dessas sentenças e dessas indenizações. É diferente de outro tipo de transporte no Brasil, essa indenização do acidente aéreo para outro tipo de acidente de transporte rodoviário, ferroviário? Então, você pegou um caso interessante. É um absurdo que hoje o transporte rodoviário, ferroviário, ou até um táxi, se você tiver um contrato de transporte com ele morrer, ele é obrigado a indenizar você totalmente e ilimitadamente, enquanto que no transporte aéreo ele tem ainda um privilégio de ter indenizações limitadas. E se o acidente envolve, o senhor já tocou nesse assunto, né? Envolve uma outra aeronave, 2 aeronaves, aí no caso do Legacy, no acidente da Gol em 2006. 2 aeronaves se chocaram no ar. Quem responde por isso? A Gol paga a indenização ou apenas a companhia americana? Não, a Gol pagou as indenizações, ela tinha que pagar porque ela tem um contrato de transporte com os seus passageiros. Agora, como o prejuízo foi causado por outros, ela tem ação regressiva para quem causou os... Ela vai lá e cobra de quem causou. Ele entra com uma ação. Normalmente são as seguradoras, por exemplo, a seguradora da Gol e vai contra as seguradoras ou as empresas que causaram. Isso tramita na justiça? Tramita. Demora um tempo? Depende. Aqui no Brasil demora bastante. E depende, se não houver acordo, pode se enrolar uma ação dessa 10, 15 anos. No caso recente que tivemos com o candidato à presidência, Eduardo Campos, o avião dele caiu sobre casas. Como é que fica a responsabilidade nesse caso, já que era um avião particular de pequeno porte? Então, esse é um outro absurdo do nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. O tipo de indenização ele é feito por peso. Então, no caso do Eduardo Campos, o seguro obrigatório que ele teria que reparar, para você ter uma ideia, você pega acima de 1.000 quilos, o avião pesava 9.000 quilos. Você tem uma indenização fixa até 1.000 quilos de mais ou menos 50 mil e depois um décimo de OTN por quilo. Quer dizer, o seguro obrigatório daquela aeronave é no máximo R$200 mil, para ser rateado por todas as vítimas. E ali teve uma grande sorte que o avião não varreu o corredor, vamos dizer, o quarteirão. Ele caiu num terreno, porque se ele fizesse vamos dizer, um pouso horizontal, se ele parasse voasse horizontalmente até cair, ele ia destruir vários prédios. Então, poderia dar um prejuízo de milhões de dólares com uma segurança só de R$200 mil. E ninguém ia pagar isso. E até hoje, essa pequena tragédia que houve ali, até hoje ninguém receberam muito pouco, e está uma briga muito grande, que o prejuízo lá é mais ou menos uns 2 milhões, no mínimo, e ele só tem 200 mil para pagar. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado que é especialista em direito aeronáutico, Sérgio Roberto Alonso. Obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço. Então, uma próxima.